Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 33ª rodada. 33ª rodada que vai começar antes e vai terminar depois de sabermos quem é o primeiro campeão de 2024 a nível nacional. Ou seja, no domingo, dia 10, teremos a definição de quem é o campeão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro joga em casa contra o Flamengo, tendo que tirar uma diferença de 2 gols, já que perdeu no Maracanã por 3-1. Então, a rodada começa antes e termina depois. Quando terminar, já saberemos quem é o campeão da Copa do Brasil. E isso tem uma certa influência na rodada. Por quê? Porque a partida seguinte, a partida que vai vir depois da final da Copa do Brasil, é justamente entre os finalistas. Só que mano de campo do Flamengo. Ou seja, domingo Atlético Mineiro e Flamengo decidem a Copa do Brasil. E na terça ou na quarta-feira, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão. E aí teremos ou o Flamengo campeão, comemorando com a sua torcida, ou o Atlético Mineiro sendo campeão e a torcida do Flamengo muxoxa, tendo que ver o Flamengo correr atrás de um título brasileiro, que vai ser pouco provável de acontecer. Então, rodada que teremos essa nuance aí, que teremos essa situação de no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, talvez os times estejam com objetivos bem diferentes da atualidade. O Atlético Mineiro coloca todas as suas fichas nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Porque se depender do Atlético Mineiro ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, esquece, tá fora. Beleza? O Flamengo está ali entre os 4 primeiros. Provavelmente pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo vai para a próxima Libertadores. Mas é muito melhor garantir logo um din-din, um título e a vaga direto para a Libertadores pela Copa do Brasil. E aí no Campeonato Brasileiro o Flamengo vai para tentar leve, né? Para tentar, quem sabe, terminar ali na segunda colocação, já que tem oportunidade, já que o futebol do Palmeiras não está agradando, não está convencendo, e está próximo do Fortaleza. O Fortaleza pode dar ali uma derrapadazinha e o Flamengo, quem sabe, passar e terminar na terceira ou na segunda colocação. Então vamos lá dar os nossos palpites para mais uma rodada do Brasileirão 2024, rodada número 33. Lembrando que começa na sexta e termina na quarta-feira com o jogo justamente Flamengo e Atlético Mineiro. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre mais uma rodada do Brasileirão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dar seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que cifrão está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Vamos lá para a gente falar sobre essa rodada. Bom, primeiro deixa eu ver se tem algum clássico regional. Bom, não teremos clássicos regionais. Então vamos lá. Sexta-feira, dia 8/11, teremos 2 jogos. Um às 7 horas da noite e o outro às 9h30. O de 7 horas da noite é Internacional e Fluminense. O Internacional querendo entrar no G4 e o Fluminense querendo fugir do Z4. Você pega
as campanhas, o Internacional nos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2. O Fluminense nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Ou seja, a campanha do Fluminense não é tão ruim assim nos últimos 5 jogos. Só que o Fluminense tem 37 pontos. 3 pontos apenas de diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento. O Fluminense tomou 34 gols. O Internacional tomou 28. O Fluminense fez 28 gols. O mesmo número de gols que o Internacional tomou. E o Internacional fez 44. Bom, hoje o Internacional, na minha opinião, estaria brigando com o Botafogo. Se não tivesse acontecido com o Internacional os problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul, provavelmente hoje o Internacional estaria brigando com o Botafogo pelo título. Então, Internacional e Fluminense. Internacional. Vitória do Internacional. Também na sexta, 9h30, Palmeiras e Grêmio. O futebol do Palmeiras não está convencendo. O futebol do Palmeiras não está convencendo. O Grêmio ali na parte de baixo da tabela. O Grêmio está aqui na 11ª colocação com 39 pontos. Dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. O Palmeiras é o segundo colocado. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Cara, o futebol do Palmeiras não vem convencendo, essa é a verdade. Ele tem um jogo complicado contra o Grêmio. Mas eu vou de palpite duplo. Palmeiras ou empate? Eu vou de Palmeiras ou empate. Aí no sábado temos 2, 4, 6, 7 jogos. 7 jogos no sábado. Vitória e Corinthians. Jogo da parte de baixo da tabela. O Corinthians está aqui na 13ª colocação com 38 pontos. E o Vitória na 12ª colocação com 38 pontos. Os dois estão iguaizinhos. Nos últimos 5 jogos, uma derrota, um empate e 3 vitórias. A diferença é que o Vitória tem 11 vitórias e o Corinthians 9. Cara, Vitória e Corinthians. Bom jogo. Eu vou de empate. Vitória e Corinthians, eu vou de empate. Botafogo e Cuiabá. Botafogo. Magrande, mas o Corinthians ganhou do Palmeiras. É outro jogo. É outro jogo. É clássico. É outro jogo. Botafogo e Cuiabá. Sábado, dia 9. Isso aqui não precisa nem pensar muito, não desmerecendo o Cuiabá. Mas Botafogo. Vitória do Botafogo. E o Cuiabá tem que tomar cuidado para não tomar uma goleada. Botafogo e Cuiabá não precisa nem pensar muito. Botafogo. Cruzeiro e Criciúma. Cara, o futebol do Cruzeiro contra o Flamengo foi decepcionante. Foi decepcionante para mim. O sistema defensivo do Cruzeiro dando muitas brechas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Só para mim pegar aqui. Quando é o jogo da Sul-Americana? Quando é o jogo da Sul-Americana? O jogo da Sul-Americana, afinal, é dia 23, não. Então ainda está longe. O Cruzeiro não tem que poupar. Joga contra o Criciúma. O Criciúma está aqui na 15ª colocação com 37 pontos. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhuma. O trabalho do Diniz é ruim, tá? O trabalho do Diniz é ruim. Cruzeiro e Criciúma, eu vou de empate. Cruzeiro e Criciúma, eu vou de empate. Juventude e Bahia. Juventude na zona de rebaixamento, com 34 pontos. O Juventude nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou 2. E o Bahia está ali na 7ª colocação, brigando ali para uma pré-Libertadores. Isso, virando G7, G8, o Bahia estaria na pré-Libertadores. Mas nos últimos 5 jogos o Bahia perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1. Ô, meu pai. Os dois times não vivem grandes momentos. Juventude e Bahia. Bom, se o goleiro do Bahia ajudar, eu vou de Bahia. Se o goleiro do Bahia ajudar, eu vou de triunfo do Bahia. Mas o goleiro tem que ajudar, né?
O goleiro tem que ajudar, senão fica muito difícil para o Bahia ganhar de alguém. Mas Juventude Bahia, se o goleiro ajudar, eu vou de triunfo do Bahia. Fortaleza e Vasco da Gama. Fortaleza é o terceiro colocado, querendo assumir a vice-liderança, e o Vasco da Gama ali querendo, né, quem sabe, dar uma beliscadinha ali na pré-Libertadores, caso vire G8, né? O Vasco da Gama nos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2, empatou 2. E o Fortaleza nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. O futebol do Fortaleza é melhor do que o do Vasco. E jogando em casa, para mim, Fortaleza e Vasco da Gama, para mim eu vou de vitória do Fortaleza. Mas acho que o Vasco pode complicar e conseguir um empate. Tá? Então eu vou de palpite duplo. Fortaleza ou empate. Fortaleza ou empate. Atlético Goianiense e Bragantino. Atlético Goianiense é o último colocado. Nas últimas 5 rodadas, ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E o Bragantino nas últimas 5 rodadas não ganhou nenhuma. Empatou 3 e perdeu 2. Atlético Goianiense e Bragantino, mano de campo do Atlético Goianiense. Cara, Atlético Goianiense e Bragantino. Eu vou de empate. Atlético Goianiense e Bragantino. Eu vou de... Apesar que o Bragantino é difícil de empatar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, teve 3 empates. Eu vou de empate. Atlético Goianiense e Bragantino, eu vou de empate. E aí, fechando no sábado, São Paulo e Atlético Paranaense. A situação do Atlético Paranaense é complicadíssima. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense foram 4 derrotas e 1 vitória. E vocês lembram a vitória qual foi? Foi contra o Cruzeiro, com time reserva e com jogador a mais. E eu falei, a torcida do Atlético Paranaense, agora o Furacão voltou, agora acabou, o sofrimento acabou, o Atlético Paranaense voltou, o Furacão voltou. Falei, não se engana, que esse jogo é mentiroso. Recebi críticas. Eu estava mentindo? Bom, Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo está no G6. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. São Paulo e Atlético Paranaense. O futebol do Atlético Paranaense não está convencendo ninguém, até porque o Furacão não tem treinador. Sem treinador fica complicado. São Paulo e Atlético Paranaense, eu vou de tricolor paulista. Para mim, vitória do São Paulo. E fechando na quarta-feira, aí domingo, temos a final da Copa do Brasil. Segunda-feira não temos jogo. Terça-feira também não temos jogo. E só teremos jogo na quarta-feira, justamente entre os finalistas da Copa do Brasil. E aí esse jogo, ou o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil, ou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se for o campeão, vai estar de ressaca. O Atlético Mineiro já está cagando pro Campeonato Brasileiro. Se for campeão da Copa do Brasil, aí que vai cagar mesmo. Né? Se o Flamengo for campeão, também vai estar meio de ressaca. Né? E vai para um jogo de comemoração de título para a torcida na quarta-feira, dia 13. Ou seja, um dos dois vai estar de ressaca. O Atlético Mineiro, se não ganhar a Copa do Brasil, vai ter que começar a tentar se preocupar em chegar na Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. E hoje é G7, ele está a 5 pontos do Atlético Mineiro, do Bahia. Né? O Atlético Mineiro vai ter que se preocupar mais. O Flamengo não vai se preocupar mais com Libertadores, porque já vai estar classificado. Aí a preocupação do Flamengo é terminar numa posição boa no Campeonato Brasileiro, quem sabe, na segunda colocação. Acho que o Felipe Luiz não vai dar brecha para derrotas. Até porque ele tem começo de trabalho, ele tem que mostrar serviço. Né? Cara, mas independente do que aconteça, eu vou de Flamengo ou empate. Flamengo e Atlético Mineiro após a Copa do Brasil, independente de quem seja o campeão,
O meu palpite é vitória do Flamengo ou empate. Tipo, 80% vitória do Flamengo e 20% empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. E só lembrando, a 34ª rodada é só no dia 20. Por quê? Porque teremos o período aí. Se eu não estiver enganado, eu acho que é data FIFA, né? Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Data FIFA. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Data FIFA novembro. Deixa eu ver aqui. Data FIFA novembro. Coisa e tal. Data FIFA. Cadê a data FIFA? Data FIFA. Data FIFA. 14, dia 14 e dia 19. 14 e dia 19. Então, isso. O Flamengo joga com o Atlético Mineiro dia 13, aí dia 14 tem a data FIFA, né? Já tem jogo aí da seleção brasileira. Deixa eu ver aqui se já tem seleção brasileira dia 14. Deixa eu ver. E dia 19. E aí volta dia 20. Dia 20. Então, para na quarta-feira o Campeonato Brasileiro e volta na quarta-feira, dia 20. Ou seja, 7 dias depois. É isso. Para no dia 13 e volta no dia 20. Então tá aí meus palpites. Um grande abraço, até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.